Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lu Penachini, terapeuta, e hoje eu tô aqui pra gente bater um papinho e conversar sobre o poder das perguntas. Quando eu comecei a fazer perguntas na minha vida, coisas grandiosas começaram a acontecer. Antes do ano de 2019, antes de eu fazer o meu curso de barras de Axis, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto frases do Albert Einstein falando sobre o poder das perguntas na nossa vida. Mas até o ano de 2019, quando realmente eu fiz o curso de barras de Axis, eu não tinha consciência e eu não sabia usar as perguntas no meu dia a dia. Eu já entendia da importância da pergunta, mas até então eu não usava. Então, em 2019 foi quando eu comecei a usar as perguntas. Para cada dúvida que eu tinha, para cada, vamos dizer assim, paralisação, eu fazia uma pergunta. Tem uma pergunta que eu quero compartilhar aqui com vocês, que foi a pergunta que mais funcionou para mim, que é: qual é a minha mágica, que só eu sei fazer, qual é o meu propósito de vida? Então, eu comecei a fazer essa pergunta várias vezes, e eu fazia sempre que surgia uma dúvida, se eu estava no caminho certo, se eu estava seguindo a profissão correta, se o local que eu se encontrava lá na época era o local ideal, né? Ficava nos pensamentos. Todas as vezes que eu ficava na dúvida ou perdida nos pensamentos, o que eu fazia? Fazia essa pergunta: qual é a minha mágica? O que só eu sei fazer? Qual é o meu propósito de vida? E por que eu estou compartilhando isso com vocês aqui hoje? Porque eu gosto sempre de dar o exemplo assim, ó. A gente fica muito preso na mente. A gente praticamente foi treinado a buscar respostas. Na escola, né? No nosso método de ensino, o que a gente aprende? Sempre a dar respostas. Nunca a gente foi estimulado a fazer perguntas. Então, esse pensamento, vamos dizer assim, ele tá tão enraizado na gente que se a gente está passando por um problema na vida, ou se a gente está passando por uma dificuldade, ou se a gente está com dúvida em algo, o que a gente faz? A gente fica preso na mente buscando resposta, buscando qual é o melhor caminho, o que eu devo fazer. E quanto mais a gente fica preso na mente buscando respostas, o que acontece com a gente? Mais dúvida a gente vai tendo, mais daquilo a gente vai tendo na nossa vida. E essa é a chave que eu quero trazer para vocês hoje. O que eu descobri fazendo perguntas na minha vida? Que quando a gente está preso na mente, preso nas dúvidas, preso nesses pensamentos que nos limitam, é como se a gente estivesse caminhando por um corredor escuro. Sabe? Quando você está caminhando e tá aquela escuridão, você não vê nada, você não enxerga nada. Então, essa analogia que eu faço para comparar mesmo o pensamento. Então, quando você está preso nos seus pensamentos, nas dúvidas, nas incertezas, é como se você estivesse caminhando por este corredor escuro e você não consegue ver nada. E cada vez você só encontra mais escuridão. Quando você faz uma pergunta para um problema, para um desafio, para uma dúvida, para uma incerteza que está ali incomodando você, é como se uma luz no meio desse corredor se acendesse e você conseguisse enxergar que nesse corredor existem portas, que eu chamo essas portas de as infinitas possibilidades. Então, quando você faz uma pergunta para o universo, ou quando você solta uma pergunta para essas incertezas, para essas dúvidas, problemas que surgem, uma luz se acende e você consegue enxergar essas portas, que são as portas das infinitas possibilidades. Deu para compreender? Depois eu quero que vocês me deixem aí nos comentários se ficou claro para vocês essa analogia que eu fiz do corredor, tá?
Então, quando a gente faz uma pergunta na nossa vida, né? É como se a gente conseguisse ver que existem possibilidades, existem portas, existem caminhos, que a gente não está perdido naquela dúvida, naquele problema, na mente, no que a mente está nos trazendo. Então, eu comecei a fazer isso, fazer perguntas, 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 perguntas para tudo na minha vida. E o que eu gosto sempre de falar, tá? Porque eu já ensinei o poder das perguntas para algumas pessoas. E o que eu escuto às vezes? Ah, Lu, eu estou fazendo as perguntas que você me ensinou. Ou muitas pessoas que conhecem também Axis comentam comigo, nossa, já faz um ano que eu estou fazendo perguntas e parece que não flui, não funciona. Ou Lu, eu começo a fazer a pergunta, aí eu paro, porque eu faço 1, 2 dias, vejo que nada está acontecendo, ou eu faço uma semana, ou eu faço 15 dias e vejo que nada está acontecendo na minha vida, aí eu desanimo e paro de fazer. Então é isso que eu queria também trazer aqui. As perguntas são poderosas? São poderosas sim. Porém, elas funcionam como uma plantinha. Sabe uma plantinha que a gente joga a sementinha e cada planta tem o seu tempo, né? Cada sementinha tem o seu tempo de florescer? Assim funciona na nossa vida. Quando a gente faz perguntas, o que acontece? Você solta a pergunta. É como se você tivesse ido ali e plantado aquela sementinha para aquele problema, para aquela situação, para aquela dúvida, para aquela incerteza. E o que acontece? No outro dia nada aconteceu. Por quê? Porque você está fazendo perguntas e já querendo ter a resposta imediata. Aí o que acontece? No dia seguinte você não teve resposta nenhuma. Você já vai lá, desanima, ou fala, isso daqui não está funcionando. É como se você tivesse ido lá, sabe a plantinha que você jogou lá para poder colher os frutos? Se fosse lá e arrancasse ela com a raiz, sabe? Puxasse, vai lá no dia seguinte, plantei minha sementinha. Não aconteceu nada com essa semente, eu vou tirar ela daqui. Então deu para vocês entenderem? As perguntas, elas abrem as infinitas possibilidades. Porém, a gente tem que fazer perguntas e soltar e deixar. E no tempo de cada um vai florescer. Assim como cada plantinha floresce no seu tempo, aquilo que está disponível para você, aquela possibilidade que está disponível para você, ela vai chegar para você. E ela não vai chegar, grava bem isso como uma resposta, que é o que você está procurando, que é o que a sua mente lógica está tentando te mandar. Mas você vai sentir a energia disso. E não é você que vai lá com a sua mente e vai falar, é isso. Pode acontecer? Pode. Mas a maioria das vezes, quando você joga uma pergunta, o que acontece? A energia se movimenta. Então acontece algo que chega até você, alguém chega até você falando algo. Deu para compreender? Quando eu comecei a fazer essa pergunta, qual é a minha mágica? O que só eu sei fazer? Qual é o meu propósito de vida? Eu fiquei 3 meses fazendo essa pergunta. Eu não parei um dia de fazer. Todos os dias eu deixava. Na época eu trabalhava numa empresa, no setor financeiro, e eu deixava no notebook colado um post-it, sabe? Qual é a minha mágica, o que só eu sei fazer, qual é o meu propósito de vida. Todo dia eu fazia essa pergunta e jogava. Depois de 3 meses aconteceu uma situação de uma pessoa me ligar e falar, eu tenho essa oportunidade para você, você quer? Então deu para vocês entenderem? Para mim foi 3 meses. Para você pode ser que seja com uma semana, para o outro pode ser que demore 1 ano. Cada um tem o seu tempo, mas o mais importante é a gente fazer perguntas. E uma coisa que sempre as pessoas me perguntam também, Lu, como eu posso fazer perguntas? Como eu faço perguntas? Eu gosto de fazer assim, ó. Para cada situação que surge na minha vida, eu lanço uma pergunta. Então eu estou com uma dor de cabeça hoje, estou passando por uma dor de cabeça terrível. Eu gosto sempre de fazer a seguinte pergunta: que presente tem aqui nessa dor que eu não estou conseguindo perceber? Que presente que tem aqui nessa dor que eu não estou conseguindo perceber? Gente, é batata. Parece ali 1, 2 dias ou até mais rápido. Eu consigo ter consciência o porquê daquela dor no meu corpo. O porquê que eu estou sentindo aquela dor. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer também, tá? É quando as coisas estão indo muito mal, sabe? Quando
tudo tá dando errado, ou aquele dia já amanheceu tudo dando errado, como pode melhorar? Muitas pessoas me conhecem por essa pergunta, que ficou tão automático, essa pergunta ela tá tão intrínseca dentro de mim, que eu já falo, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Então, sempre quando alguém vem contando, sabe, uma história triste, uma história ruim, eu falo, como pode melhorar? Né? Para aquela situação que tá ruim, ela melhorar mesmo. E quando as coisas estão indo bem também, eu falo, como pode melhorar mais? Como pode melhorar mais? Então, é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, tá? Outra pergunta que eu gosto de fazer, o que mais é possível? E uma coisa que é a chave que eu quero trazer para vocês. Até quando você não souber fazer perguntas, fazer a seguinte pergunta. Que pergunta que eu poderia fazer que vai me trazer clareza com relação a esse assunto? Que pergunta que eu poderia fazer que vai me trazer clareza com relação a esse assunto? Então, até quando você não sabe a pergunta certa para fazer, você pode fazer essa pergunta. Que pergunta que eu posso fazer aqui? Que pergunta que eu posso fazer para esse momento de vida que eu estou vivenciando, que eu não consigo ter clareza, que eu não consigo sair dessa dúvida, né? Sempre quando a gente está na dúvida, você tem que olhar para quê, tá? Para você e perceber o porquê que aquilo está te trazendo dúvida. Por que eu estou com dúvida nisso? E faz a pergunta em cima disso. Deu para você compreender? Uma pergunta ótima para dúvida. Como eu posso ter mais clareza sobre isso? Como eu posso ter mais clareza sobre isso? Então, gente, comecem a praticar as perguntas hoje na vida de vocês. E se vocês ficarem com dúvidas e quiserem, né, mais sugestões de quais perguntas poderiam fazer mais, eu trouxe aqui, eu deixei aqui nesse vídeo, algumas perguntas de Axis mesmo, que eu aprendi lá quando eu fiz o meu curso de barras de Axis no ano de 2019. 2019. Então, quando eu fiz o curso, né, eu aprendi a fazer essas perguntas e até hoje eu sigo fazendo. E eu comecei a usar o meu saber também. Eu comecei a criar minhas próprias perguntas. Então tem dia que eu mesmo vou lá e faço uma pergunta. Deu para vocês compreenderem? Gente, quando a gente faz uma pergunta, a gente abre as infinitas possibilidades na nossa vida. Então lembre-se sempre, tá na dúvida, tá parado aí no pensamento, tá vagando no pensamento, não consegue sair dessa mente racional, começou a perceber que tá indo muito longe com o pensamento, fala para você mesmo. Dá um pause aí e fala. O porquê que eu tô parado aqui pensando em tudo isso? Como pode melhorar? O que mais é possível aqui? Como eu faço para sair? Deu para compreender? Um beijo no coração de cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, achou que ele pode contribuir para alguém, para algum amigo, algum familiar, algum colega de trabalho, enfim, compartilhe. E eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários se fez sentido para você de alguma forma esse vídeo, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Gratidão!